Shadowslav, a capítulo 2499. Brincando com a. O interior da igreja estava tão dilapidado quanto o seu exterior. Pelo menos o teto não estava vazando, e isso era um alívio, considerando que teriam que passar algum tempo ali. Também havia surpreendentemente pouco pó. Um amplo espaço aberto levava a um altar ornamentado, com fileiras de bancos cobertos por tecido branco. Acima de tudo, altos vitrais brilhavam fracamente com a luz pálida dos postes de iluminação pública. A vastidão escura da igreja abandonada estava iluminada por um brilho colorido por causa disso. Sunny não se incomodava com a atmosfera desolada e o sentimento pungente de santidade perdida. Na verdade, ele gostava bastante de templos decadentes, visitar o fazia sentir nostalgia. Morgan, no entanto, parecia um pouco surpresa. Ela olhou ao redor com curiosidade, então balançou a cabeça. Isso não está certo. Sunny levantou uma sobrancelha. O que não está? Ela gesticulou em direção ao altar e aos vitrais acima dele. Esta igreja. A iconografia não corresponde a nenhuma das religiões que eram difundidas antes dos tempos sombrios. Pelo menos nenhuma que eu reconheça. Sunny coçou a nuca. Ele realmente não sabia muito sobre religião, poucas pessoas sabiam, no mundo do feitiço do pesadelo. Era difícil acreditar em qualquer coisa depois de descobrir que os deuses existiram, mas estavam mortos. O governo também passou décadas desencorajando qualquer tipo de adoração. Talvez porque vários cultos tenham causado muitos problemas para a primeira geração, tanto o governo quanto os clãs legado queriam que as pessoas buscassem realização espiritual em coisas além de crenças místicas. Só agora que Nefis ascendeu à supremacia que a adoração estava se espalhando novamente entre a população em mais de um sentido. Nefis e os Guardiões do Fogo lidavam com pessoas que começavam a adorar a chama imortal e sua última filha, enquanto Sunny e o Clã das Sombras estavam ocupados lidando com os cultos apocalípticos que continuavam brotando do chão como cogumelos após a chuva. De qualquer forma, ele tinha apenas uma impressão muito vaga de quais religiões eram praticadas durante os tempos sombrios, muito menos antes deles. O que? Você também é especialista em religiões antigas? Morgan lhe deu um sorriso irônico. Você me disse para não exibir minha educação legado por aí. Sunny tossiu. Ah, sim, eu disse. Ele olhou ao redor. Então o que há de errado com esta igreja? Pensando bem. Ele franziu a testa. Só agora percebeu que havia espelhos altos habilmente instalados aqui e ali pela igreja. Sua colocação magistral fazia com que caleidoscópios infinitos de reflexos se estendessem ao infinito, captando a luz que vinha dos vitrais e fazendo o interior da igreja parecer muitas vezes maior do que era. Teria parecido maravilhoso e belo, se não fosse por suas memórias do labirinto de espelhos que fizeram Sunny sentir arrepios. Eu odeio espelhos. Morgan encolheu os ombros. É só anacrônico. Não tenho certeza se essa palavra realmente se encaixa. O ponto que estou tentando fazer é que não haveria uma igreja como esta na Terra, neste período de tempo. A simbologia externa de templos e igrejas da cidade Miragem é bastante consistente com registros históricos, no entanto, então acho estranho. Naquele momento, Santa, que permaneceu em silêncio por mais tempo, finalmente deixou sua voz ser ouvida. Olhando para eles com exasperação, ela perguntou: do que vocês estão falando? Esta é uma igreja dedicada à Miragem. Há milhares delas pela cidade. Sunny, Morgan e Effie olharam para ela confusos. Ele inclinou levemente a cabeça. Miragem? O demônio da imaginação? Santa parecia igualmente confusa. Quem mais? Sunny coçou a ponta do nariz. Oh, então o nome da cidade não é apenas uma coincidência. Pelo que podia deduzir, a cidade Miragem era uma reprodução fiel de um assentamento humano antes dos tempos sombrios. Esta igreja era a primeira discrepância óbvia que encontraram em um conceito estrangeiro em uma imitação meticulosa de uma cidade mundana na Terra. Ele ficou subitamente muito curioso. Mas por que as pessoas adorariam um daimon? Santa permaneceu em silêncio por um tempo, então suspirou.
Quem sabe? Eu mesma não sou uma pessoa religiosa. É uma parte importante de nosso patrimônio cultural, no entanto, então é natural estar familiarizado com isso. Ela deu a Sunny um olhar reprovador. Obviamente, não há evidências confiáveis para provar que Miragem realmente existiu, muito menos que ela detinha poderes miraculosos, e nem vamos mencionar o significado mais profundo que as pessoas colocam nas histórias de seus supostos feitos. No entanto, é fácil deduzir que ela é pelo menos baseada em uma figura histórica real a partir de dados circunstanciais. Sunny levantou uma sobrancelha. Que dados? Santa olhou para ele com reprovação. É a existência da cidade Miragem em si, é claro. Um assentamento próspero não poderia ter sido fundado aqui sem o sistema de barragens que tornam sua existência possível. Essas barragens existiram de uma forma ou de outra por milhares de anos, obviamente, foram modernizadas e reformadas inúmeras vezes, e a última iteração da barragem norte foi recentemente renovada pelo Grupo Valor, por exemplo, e mais, se os mitos forem levados a sério, foi Miragem quem projetou e construiu as barragens primeiro. Ela olhou ao redor da igreja com um toque de reverência em seus olhos. Se for assim, então mesmo que ela não possuísse nenhum poder miraculoso, deve ter sido uma verdadeira gênio. É uma façanha impressionante, ter construído algo tão grandioso e avançado todos aqueles anos atrás. As barragens da cidade Miragem não são consideradas uma das 7 maravilhas do mundo antigo à toa. Mesmo que Miragem seja uma persona coletiva de várias gerações de arquitetos e engenheiros, ainda é impressionante. Sunny sorriu levemente. Era interessante como a mitologia fictícia da cidade Miragem refletia de certa forma a realidade do Reino dos Sonhos. A própria Bastion já foi cercada por grandes barragens, afinal. Rivergate resistiu ao apocalipse e à passagem do tempo, apenas para acabar sendo destruída por Morg e Mordred, e embora já estivesse sendo reconstruída pelas forças da humanidade, incluindo Bet Iren. A barragem norte, no entanto, foi obliterada há eras. Na verdade, Sunny só soube de sua existência por acaso, quando Effie mencionou ter encontrado seus restos na Bastion verdadeira. Suas ruínas na Bastion falsa haviam desaparecido. Talvez os humanos ainda não as tivessem descoberto, ou talvez simplesmente tenham sido obliteradas quando os reinos mortais foram devorados pelo Reino dos Sonhos. De qualquer forma, não havia uma cidadela gêmea de Rivergate para ser encontrada em lugar algum. Nem Sunny nem Effie sabiam ao certo que foi Miragem quem construiu as barragens ao redor do Lago Espelho, assim como construiu Bastion. Talvez construir não fosse a palavra certa, considerando que ele estava pensando no demônio da imaginação, ela pode simplesmente tê-las imaginado e então tornado sua fantasia real. Era fascinante, no entanto. Mas por que o demônio da imaginação estaria tão interessado em construir barragens? Santa parecia um pouco confusa com a pergunta. Ela hesitou por alguns momentos, então encolheu os ombros. Você receberá respostas diferentes de pessoas diferentes. Se você seguir o dogma religioso, no entanto, ela as construiu para criar espelhos. Shadowslav, a capítulo 2500. Sunny piscou algumas vezes. O demônio da imaginação criou um sistema de enormes represas, para produzir espelhos? Santa balançou a cabeça. Não produzir espelhos. Para criar espelhos. Ele ergueu uma sobrancelha. Qual é a diferença? Enquanto Santa considerava a resposta, Sunny olhou ao redor da igreja escura mais uma vez, observando os espelhos infinitos se estendendo na eternidade ao seu redor. O brilho colorido dos vitrais estava preso neles, criando belos caleidoscópios. Era de fato uma visão caprichosa e bela, digna do demônio da imaginação, e ainda assim, Sunny não conseguia ver como Miragem e os espelhos estavam conectados. Ele sabia que havia uma conexão, porém, tinha que haver. Afinal, a Bastion verdadeira estava escondida no reflexo da Bastion ilusória, e 2 grandes espelhos, o real e seu reflexo, estavam no coração dos 2 grandes castelos. A Bastion verdadeira estava contida dentro do falso grande espelho, enquanto o palácio da imaginação estava contido dentro do verdadeiro. E era de lá que os outros vinham. Até onde ele sabia, não havia outro lugar no reino dos sonhos onde se poderia encontrar os outros. Pelo menos,
ele ainda não tinha encontrado uma região tão aterradora. Então, era difícil argumentar contra o fato de que havia uma ligação estranha entre Miragem, espelhos e os outros. Mas qual era? Finalmente, Santa encontrou as palavras certas. De acordo com o mito, Miragem criou os espelhos. Como ela não simplesmente fabricou um, ou mesmo o primeiro, ela forjou o próprio conceito de reflexos e permitiu que o mundo se visse pelo que era. É por isso que as outras divindades a desgostavam e evitavam, porque ela lhes mostrou a visão mais cruel de todas. Ela lhes mostrou a verdade de como pareciam e do que realmente eram. Sunny piscou algumas vezes. Effie estava ocupada carregando caixas do porta-malas do carro, enquanto Morgan encarava seu reflexo com uma expressão peculiar em seu rosto pálido. Então, só restava ele fazer perguntas. O que você quer dizer com forjou o conceito de reflexos? Isso não faz sentido. Como era o mundo antes dela inventar os espelhos, então? Não havia superfícies reflexivas em lugar nenhum? Isso soava bastante absurdo. Mas, pensando bem, era de um daimon que ele estava falando. Esperança havia inventado o conceito de escrita, enquanto Nether criou uma raça inteira de seres vivos. Tecelão criou o feitiço do pesadelo. Então, quem poderia dizer que Miragem não poderia ter inventado o conceito de reflexos? Santa encolheu os ombros. É um mito, afinal. Mitos não precisam seguir lógica ou razão, pelo menos não o tipo de lógica ou razão que reconheceríamos como tal. Tudo parecia perfeitamente razoável para as pessoas que inventaram esses mitos, porém. Ela olhou para um dos espelhos que decoravam a igreja. De acordo com o mito, Miragem estava triste e solitária um dia. Ela podia imaginar qualquer coisa no mundo, mas não podia imaginar a si mesma. Então, decidiu fazer algo do nada para fazer o que ela não podia e se divertir. Santa apontou para seu reflexo. Assim, Miragem encontrou um lugar onde a água fluía pelas montanhas e criou uma série de represas e sistemas complexos de eclusas. Foi assim que o Lago Espelho nasceu, mesmo que ainda não fosse chamado assim na época. O Lago Espelho era vasto e perfeitamente plano. Sua superfície deveria se tornar o primeiro espelho. Sunny não pôde evitar piscar algumas vezes. Então esse era o segredo das grandes represas e vastos lagos artificiais que Mirage criou? Aqueles lagos eram simplesmente espelhos gigantescos feitos por ela? Os primeiros espelhos a existir. Isso definitivamente dava um novo significado ao nome do Lago Espelho. Coisa de Daemons fazer tudo em uma escala completamente ridícula. E o que aconteceu depois? Santa olhou para ele serenamente. De acordo com o mito, ela pegou neblina de uma cadeia de montanhas distante e a prendeu na água. Criaturas estranhas habitavam aquela névoa, e elas também ficaram presas no lago, e essas criaturas não tinham forma e só existiam quando alguém as olhava, mas ela as moldou para assumirem a forma de quem olhasse para a água e de qualquer coisa que encarasse a água. A primeira coisa que as criaturas viram foi a lua, e assim, o primeiro espelho nasceu quando a luz da lua tocou a superfície do lago. Ela suspirou. De acordo com outro mito, ela não prendeu nada na água e não aprisionou ninguém no lago. Mas quando a lua surgiu no mundo à noite, Miragem imaginou tocá-la, e assim, o nada se tornou algo, dando origem ao primeiro reflexo. De qualquer forma, depois disso, as criaturas criadas pelo demônio da imaginação a partir do nada se espalharam, eventualmente povoando toda a existência. Só que elas habitam um lugar entre algum lugar e lugar nenhum, e o reino dos espelhos, e raramente entram em contato com o mundo real. Sunny a encarou com os olhos arregalados. Espera, por que isso faz sentido? Se ele realmente acreditasse que Miragem criou o próprio conceito de reflexos, então ela teria precisado de elementos básicos para realizar seu grande plano. A névoa de uma cadeia de montanhas distante, aquilo devia ter sido puro nada das montanhas ocas. Sunny já havia notado uma vez que as criaturas do nada e os outros eram semelhantes, de certa forma. Afinal, os nada só passavam a existir quando eram percebidos por alguém. Da mesma forma,
os reflexos só tomavam forma quando alguém ficava diante de um espelho, e se não houvesse nada para refletir, o espelho permanecia vazio. Os outros também prosperavam ao serem testemunhados. Então, não seria razoável supor que as criaturas do nada e os outros eram parentes? Só que as primeiras eram selvagens e indomáveis, enquanto os últimos foram domesticados e remodelados pelo demônio da imaginação, tornando-se um tipo de ser intimamente relacionado, mas completamente novo. Como lobos e cães. Miragem primeiro criou os outros no Lago Espelho, e de lá, eles se espalharam por toda parte, até que espelhos e reflexos se tornaram comuns em toda a existência. Como se uma adição tivesse sido feita às leis universais que a formavam. Construir um conceito inteiramente novo sobre as leis universais da existência. Isso seria de fato uma conquista digna de um daimon. Santa sorriu levemente. Miragem se viu e se cercou de reflexos. Então, ela não estava mais triste ou solitária. Sunny estremeceu. O grande tabu imposto aos daemons pelos deuses. Os daemons haviam sido proibidos de gerar descendência, e muitos, e talvez a maioria deles, tentaram se rebelar contra essa proibição de uma forma ou outra. Tecelão criou a linhagem, Neter criou os santos de pedra, Esperança se estabeleceu entre humanos e os nutriu, Ariel criou a rainha de Jade. Então, o que Miragem fez? Ela criou os outros, povoou seu palácio da imaginação com eles e desfrutou de sua companhia para aliviar sua solidão? Se sim, então o Palácio da Imaginação talvez não fosse apenas um playground de um daimon. Poderia ter sido um lugar onde sua própria fantasia se tornou realidade. Shadowslav, a capítulo 2501 Escondido-nos. Sunny permaneceu em silêncio por um tempo, pensando em Miragem e seu reino caprichoso. Uma terra de represas imponentes, florestas vastas, lagos que brilhavam sob o sol e castelos ilusórios que flutuavam sobre o leito de nuvens refletidas, um lugar onde fantasias se tornavam realidade. Um playground povoado por seres que ela imaginou para curar sua solidão e entretê-la. Sunny também pensou em como tudo aquilo havia terminado. Um céu quebrado, uma lua esfacelada. Um grande castelo em ruínas e uma cidade afogada escondida no fundo de um lago abominável, com incontáveis ossos enterrados no lodo. As únicas coisas não corrompidas que restavam do demônio da imaginação eram um simulacro ilusório em sua bela cidadela e o palácio imaginário escondido nos reflexos. O primeiro havia sido usurpado pelo feitiço do pesadelo e transformado em uma grande fortaleza para os despertos, enquanto o último estava aos poucos se desfazendo, tendo ficado sem um mestre por tempo demais. Sunny suspirou. Ele sempre adorou desvendar os mistérios antigos do reino dos sonhos, mas em algum momento, mergulhar mais fundo em seu passado sombrio se entrelaçou com uma sensação de melancolia nostálgica. Talvez porque ele havia se tornado muito mais poderoso agora. Os protagonistas daquelas histórias antigas não eram mais tão distantes e inalcançáveis como pareciam antes, os deuses, os daemons. Agora que Sunny estava a meio caminho de se tornar uma divindade ele mesmo, não podia mais vê-los como vastas forças impessoais da natureza. Ele conseguia compreender suas angústias e tristezas, de certa forma, e por isso não podia negar sua humanidade. Mas eu deveria mesmo sentir pena deles? Aqueles bastardos foram os responsáveis por arruinar o mundo, afinal. Eles eram os culpados por transformar toda a existência em um cemitério. Por mais que Sunny tentasse, não conseguia odiar as divindades das eras passadas. Seu destino já era trágico o suficiente, e seus fins já eram amargos demais. Tudo aquilo era uma grande bagunça de proporções cósmicas, e essa bagunça era muito distante e vasta para que ele se importasse pessoalmente. Uma palestra maravilhosa. Morgan havia se aproximado dele Santa em algum momento, e escolheu aquele instante para falar. Eu não sabia. É estranho, realmente, como sabíamos tão pouco sobre Bastion, a meu avô a conquistou, afinal, e meu pai a governou por décadas. Acho que era de se esperar, considerando quão cautelosos ambos eram com o grande espelho. Passaram décadas protegendo-se dele em vez de tentar desvendar seus mistérios? Não posso deixar de me perguntar se as coisas teriam sido diferentes se fossem mais curiosos. Efi, que trouxe a última caixa do porta-malas de seu PTV, ou melhor,
do PTV de sua família, a colocou-a no chão e sacudiu gotas d'água de seus ombros. Claro que teriam sido diferentes. Ela olhou para Morgan e sorriu. Seu avô, seu papai e você teriam sido substituídos pelos outros décadas atrás. Odeio admitir, mas vamos dar crédito onde é devido, e se houve uma coisa que Anvil fez certo, foi manter o grande espelho coberto o tempo todo. Como atual governante de Bastion, é exatamente isso que estou fazendo também. Morgan lhe lançou um olhar sombrio, então encolheu os ombros. Justo. Sunny os interrompeu em tom neutro. Isso é ótimo e tal, mas vamos ao que interessa? Effie. Ele gesticulou para a santa, que parecia ter ficado tensa com isso. Você fará as honras? Era meio divertido ver esse lado de sua sombra taciturna, mas Sunny precisava mais de sua general confiável do que de se divertir. Então, eles precisavam fazer Santa lembrar quem ela era o quanto antes. Tê-la por aí acreditando que era humana, e uma psiquiatra de antes dos tempos sombrios ainda por cima, não só era de pouca utilidade, mas também um empecilho. Claro, havia um risco em fazer Santa lembrar também. Sunny não sabia como ela se comportaria após recuperar as memórias, mas ainda presa no corpo de um humano mundano. Tornar-se mundano havia sido um choque tanto para ele, afinal, e Santa nem era da mesma espécie. Viver como humana seria uma experiência totalmente alienígena para ela. Ela ainda seria capaz de interpretar o papel da Doutora Santa? Se não, eles teriam um problema completamente diferente em mãos. No entanto, havia muita ironia no fato de que Santa teria que experimentar como era ser humana não muito tempo depois que Sunny experimentara como era ser um santo de pedra. De qualquer forma, os benefícios superavam os riscos. Effie olhou para ele por um momento, então suspirou. Com licença. Dito isso, colocou uma mão no ombro de Santa e olhou em seus olhos. Ei! Santa, é isso? Caia na real. A bela terapeuta olhou para ela em silêncio. Nada aconteceu por alguns instantes. E então, sua expressão mudou sutilmente. Seus olhos se arregalaram levemente, e ela pareceu prender a respiração por 1 ou 2 batimentos cardíacos. Uma leve ruga apareceu em sua testa. Ela hesitou por um tempo, então tossiu. Como assim? Do que eu deveria cair na real? Effie piscou algumas vezes e olhou para Sunny antes de voltar a encarar Santa. Voltar a si? Se recompor. Acorda. Santa encarou por um tempo, então ergueu uma mão e deliberadamente afastou-a de Effie. Seus olhos brilhavam com uma emoção mal contida, e Sunny conseguia ouvir o som de dentes rangendo. Santa exalou lentamente, então inspirou fundo e fechou os olhos por alguns instantes. Ao abri-los novamente, disse em tom uniforme. Não era isso que eu deveria estar dizendo a vocês 3? Ela fez uma pausa e acrescentou em voz baixa. Maldição. Shadowslav, a capítulo 2502, Fundação da Saúde. Effie olhou para Sunny com uma expressão confusa. Parece que não está funcionando. Sunny estava igualmente perplexo. Ele lançou um olhar pensativo para Santa, então coçou a nuca. Bem. Talvez seja porque ela não é uma pessoa completa? Como uma de minhas sombras, Santa é tecnicamente parte de mim. Ela geralmente reside dentro da minha alma, e antes que você diga qualquer coisa sobre uma mulher bonita estar presa dentro de mim, saiba que vou quebrar pelo menos um dos seus braços se fizer. Effie, que já havia aberto a boca com um brilho travesso nos olhos, fechou-a novamente. Sunny encarou-a por um momento, então continuou. Alternativamente, pode ser por causa do atributo inabalável dela, que a torna imune a ataques mentais. Sua persona na cidade Miragem foi imposta a ela pelo Palácio da Imaginação, então não é um feitiço mental, é uma manifestação de feitiço divino. Então, sua tentativa de remover essa persona dela pode ser interpretada como um ataque mental, consciente ou subconscientemente. Ele fez uma careta. Ou pode ser algo completamente diferente. Talvez o Castelão tenha roubado mais da sua autoridade nos últimos dias.
Talvez tenha funcionado tão facilmente comigo porque sou um supremo. É difícil dizer. Effie olhou para ele, depois para Morgan. Morgan não parecia saber mais sobre o palácio da imaginação do que eles, então ela voltou a olhar para Sunny. Então o que fazemos? Ele não tinha ideia. Sunny permaneceu em silêncio por um tempo, então abriu a boca para dizer algo. Nesse momento, porém, Santa balançou a cabeça e se virou com uma expressão determinada. Ele entrou em pânico. Ah, desculpa. O que você está fazendo, Santa? Ela olhou ao redor da igreja, então disse calmamente. Vou dormir. Santa se dirigiu ao banco mais próximo e puxou o lençol branco dele, fazendo uma careta por causa da poeira. Sunny piscou algumas vezes. Você vai dormir? Agora? Ela se virou e o perfurou com um olhar gelado. Já passou muito da minha hora de dormir, e como mencionei, minha rotina de sono é muito importante. Dormir bem é a base da saúde mental. E como distúrbios delirantes parecem ter se tornado contagiosos ultimamente, de alguma forma, devo estar vigilante. Seu tom deixava claro que ela não toleraria concessões. Virando-se rapidamente, Santa tirou o casaco, enrolou em uma almofada improvisada e se acomodou no banco. Logo, sua figura estava escondida sob o lençol branco. Era como se estivesse dizendo que se recusava a lidar com as bobagens deles, pelo menos não esta noite. Sunny, Morgan e Effie olharam em sua direção com expressões atônitas. Ela vai mesmo dormir? Agora? Havia um toque de diversão na voz de Morgan. Sunny hesitou por alguns momentos, então limpou a garganta. Bem, você ouviu ela. Dormir adequadamente é a base da saúde mental. Honestamente, ele conseguia entender a reação de Santa. Primeiro, ela o conheceu e foi exposta a um monte de bobagens que pareciam completamente delirantes. Depois, alguém tentou matá-la. Então, Morgan fugiu do hospital psiquiátrico depois que alguém tentou matá-la também. Não apenas isso, mas ela parecia compartilhar os delírios do detetive louco. E depois de tudo isso, Santa conheceu Effie, que também concordou com as palhaçadas insanas do detetive delirante da paciente mental fugitiva. Ela poderia descartar o que Sunny disse, e até tentar explicar por que Morgan estava participando, afinal, ambos eram seus pacientes, o que significava que sua saúde mental estava comprometida por definição. Mas com a terceira pessoa adicionada à mistura? Quando três pessoas insistem confiantemente em algo completamente insano, fazendo você parecer o estranho por tentar se agarrar à normalidade, até a pessoa mais estável não teria escolha a não ser começar a duvidar de sua própria sanidade. Considerando que Santa acabará de sobreviver a um ataque brutal, não era surpresa que ela precisasse de uma pausa. Claro, Sunny presumiu que não haveria tal problema porque Santa recuperaria suas memórias. Mas ela não recuperou. O que representava um problema? Ele franziu a testa. Já era ruim o suficiente não ter o apoio total de sua temível sombra. Mas em seu estado atual, Santa também estava vulnerável, e sendo caçada pela cidade Miragem além disso. O que significava que ela precisava ser protegida. O problema era que havia outra pessoa que precisava ser protegida ou outro Mordred. E Sunny não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Que inconveniente. Quem consegue viver assim? Ter apenas um corpo é seriamente tão frustrante. Soltando um suspiro, ele balançou a cabeça e olhou para as caixas que Effie trouxe para a igreja de seu PTV. Vamos trabalhar. Precisaremos mudar um pouco nossos planos. Morgan olhou para as caixas e levantou uma sobrancelha. De que trabalho estamos falando, exatamente? Abrindo uma das caixas e tirando uma pilha de documentos, Sunny sorriu levemente. O que mais? Trabalho de detetive, é claro. Ele apontou para os documentos. Estes são materiais do caso que Effie trouxe enquanto eu estava ocupado levando você e Santa por aí. Tudo relacionado ao caso do niilista, bem como tudo que reunimos sobre a recente tentativa contra a vida do outro Mordred.
Podemos não conseguir encontrar o culpado ainda, mas pelo menos podemos reduzir a lista de suspeitos. Talvez encontrar uma pista ou duas sobre quem é o castelão. Morgan inclinou levemente a cabeça, então acenou. Faz sentido. Vamos trabalhar, então. Ela se inclinou para abrir outra caixa, e congelou com uma expressão estranha no rosto. Sunny olhou para dentro da caixa e soltou um suspiro pesado. Não havia documentos dentro da caixa. Em vez disso, estava cheia até a borda com caixas de leite achocolatado e pacotes de donuts. Effie, que diabos? Ela olhou para ele com uma expressão de inocência ferida. O quê? Você me disse para pegar comida, caso precisássemos passar muito tempo no esconderijo. Sunny respirou fundo. Comida. Eu disse comida. Não sobremesa. Effie piscou algumas vezes, então sorriu. Ah, eu trouxe comida também. Ela apontou. Aquela caixa. E aquela. E aquela também. Sunny esfregou as têmporas e reprimiu um gemido. Talvez eu devesse tirar uma soneca também? Shadowslav, a capítulo 2503, Anomalia. Parecia impossível, mas Santa realmente adormeceu. Na verdade, levou apenas alguns minutos, e 5 minutos exatos, para ser preciso, e para cair nos braços do sono, quase como se tivesse um cronômetro embutido em sua cabeça. Sunny ficou secretamente impressionado. Ouviu dizer que soldados experientes desenvolviam a habilidade de adormecer instantaneamente, mas nunca vivenciou isso pessoalmente. Quando Sunny se juntou à campanha do Sul, já havia se tornado um mestre. As pessoas com quem mais conviveu eram despertos também, e despertos tinham uma relação complicada com o sono, especialmente na Antártica, onde os portais do pesadelo que se abriam por toda parte faziam com que, cada vez que adormecessem, corriam o risco de nunca mais acordar. Ele observou a forma adormecida de Santa, então balançou a cabeça e pegou uma caixa de leite com chocolate. Enfim, vamos organizar os... Uau! Por que isso é tão bom? O que eu estava... sim. Vamos organizar os documentos primeiro. Usando os materiais que Effie reuniu, desdobraram um mapa da cidade Miragem sobre o altar e rapidamente montaram uma versão do quadro de investigações escondido no guarda-roupa do detetive Diabo em sua superfície. Após estudá-lo por alguns momentos, Morgan ergueu uma sobrancelha. Há muitas informações, mas tudo deve ser inútil, não? Até eu sei que o niilista não deixa pistas. Sunny balançou a cabeça. Não, não será inútil. Na verdade, será bastante útil. Porque a situação mudou e mesmo que não houvesse pistas antes, haverá agora. Só precisamos encontrá-las. Morgan encolheu os ombros. Tudo bem. Effie, enquanto isso, estudava as fotos das vítimas e perguntou em tom duvidoso. Mas há algo que não entendo. Essas pessoas, elas eram todos vasos de Mordred, certo? Mas o que elas eram aqui na cidade Miragem? Cada uma tinha um papel a desempenhar, assim como nós interpretamos os papéis de 2 detetives policiais. O niilista as matou por causa de seus papéis, ou foram mortas porque eram Mordred? Como isso é possível? Ele não deveria ter acesso a seu aspecto aqui. Sunny refletiu por um tempo, então respondeu em tom hesitante. Talvez sejam as duas coisas. Ele olhou para as fotos. Em primeiro lugar, acho que sei por que essas pessoas receberam papéis na cidade Miragem. Não é muito óbvio, mas quando você pensa sobre isso, algo não faz sentido. De onde vêm todas essas pessoas? Toda a população da cidade Miragem, quero dizer. Não os outros em si, mas precisamente as formas que assumem. Ele olhou para Effie. Sua contraparte sabia que o detetive Diabo enlouqueceu quando seu antigo parceiro, o ex-capitão da divisão de homicídios, foi morto. A propósito, essa era a versão local da Jet, mas por quê? Jet nunca entrou no grande espelho. Na verdade, o detetive Sunlis e o oficial Athena existiam na cidade Miragem muito antes de nossa chegada. Como assim?
Nesse momento, Morgan falou. Posso explicar isso. Notei mais do que alguns rostos familiares aqui, então também considerei essa questão cuidadosamente. E a conclusão a que cheguei é que o grande espelho usa os reflexos de qualquer pessoa que já pisou em Bastion como material de referência, ou talvez inspiração. Ela apontou para as fotos das vítimas. Jet visitou Bastion antes, então seu reflexo acabou na cidade Miragem. O mesmo aconteceu com você e Athena. Comigo também, aliás. Então, havia outros usando nossas semelhanças na cidade Miragem. Sunny assentiu. Era o que eu suspeitava também. Então, vem a parte interessante. E se aparecer uma pessoa que não tem um reflexo, mas muitos? Como Mordred. Sunny permaneceu em silêncio por um momento, então apontou para si mesmo. E uma segunda pergunta. O que acontece se um ser cuja consciência habita vários corpos entrar no grande espelho? Enviei apenas uma encarnação para Bastion, mas e se todas as 7 entrassem no Palácio da Imaginação? Ele suspirou. E por último, o que acontece quando uma pessoa que já tem um papel estabelecido na cidade Miragem, em que é seu eixo, ainda por cima, tem um irmão gêmeo do mal, e esse irmão gêmeo do mal de repente também entra no grande espelho? Sunny riu com uma risada sombria. Estou disposto a apostar que o Castelão não tinha ideia do que fazer com o Mordred real. Mordred é um erro, no que diz respeito ao Castelão. Então, ele lhe deu uma infinidade de papéis e depois providenciou para que todas essas pessoas fossem eliminadas. A única que não recebeu um papel, ironicamente, foi nosso próprio Mordred em Deuses. Acabei de sentir um pouco de náusea por ter que chamá-lo de nosso Mordred. Ele fez uma pausa. Chamá-lo de Mordred real também não funciona, já que não sabemos qual deles é real. Então, como o chamamos? Effie ergueu a mão com um sorriso. Eu sei, eu sei. Que tal? Sunny a interrompeu rapidamente. De qualquer forma, vamos chamá-los de Mordred e o outro Mordred. O ponto é que Mordred não recebeu um papel, e foi assim que ele conseguiu sobreviver sem ser morto pelo nihilista. Ele é como um fantasma, em alguém que não existe na cidade Miragem, ou pelo menos não deveria existir. Uma anomalia. Morgan ergueu uma sobrancelha. Mas como isso nos ajuda a pegar o nihilista? Sunny apontou para o mapa de investigação. O Castelão matou todos os vasos de Mordred que conseguiu pegar, mas agora que estamos aqui, a história foi reescrita para dar aos assassinatos uma explicação adequada. Então agora, eles foram mortos tanto por serem Mordred quanto porque algo em seus papéis os tornou candidatos ideais a vítimas do nihilista. Effie piscou algumas vezes. O assassino em série foi retconado? É isso que você quer dizer? Sunny encolheu os ombros. Acho que sim. Então, agora, podemos realmente descobrir quem é o nihilista. Na verdade, temos uma vantagem bastante poderosa a nosso favor, no que diz respeito ao trabalho de detetive. Morgan inclinou a cabeça um pouco. Que vantagem? Ele não pôde deixar de rir. Bem, ironicamente, é que não somos detetives. Ele estudou o mapa de investigação e disse em tom calculado. Tudo na cidade Miragem foi alterado para se adequar à nova história, veja. A verdade do que aconteceu, os detalhes das identidades das vítimas, as provas, os relatórios de autópsia. Olhando para cima do mapa, ele ergueu a mão e bateu no próprio templo com um dedo. A única coisa que não mudou somos nós, pessoas reais. E é por isso que estamos realmente em uma ótima posição para resolver este caso. Sunny apontou para os documentos. Porque estudamos o caso antes de sua história ser alterada. Então, não precisamos realmente procurar uma agulha em um palheiro. Não precisamos analisar todas essas informações para encontrar o menor indício de uma pista. Ele sorriu. Só precisamos descobrir o que mudou em relação a como esses documentos eram antes. É assim que vamos descobrir qual história o Castelão está contando. Capítulo 2504. Quando a vida te dá. Assim como todos os dias, Santa acordou antes do amanhecer.
Porém, não se sentia revigorada e descansada como de costume. Em vez disso, sentia-se cansada, atordoada e dolorida por todo o corpo. Isso porque não acordou em sua cama ortopédica confortável e de última geração, mas sim na superfície dura de um banco de igreja. Seu luxuoso conjunto de lençóis de algodão percal também não estava à vista, substituído por um único lençol empoeirado de tecido barato e áspero, e naturalmente, seu travesseiro cuidadosamente selecionado também desapareceu, trocado por um casaco Trent enrolado. Ela até dormiu vestida. E por apenas algumas horas. Inaceitável. Fazendo um esforço para não se sentir indignada, Santa suspirou e sentou-se, esfregando os olhos. Ai! Seu corpo machucado doía. Os cortes em seus dedos também ardiam, e o lenço enrolado neles ficou marrom de sangue e grudava desagradavelmente em sua pele. Estava suja, desalinhada e mal-humorada. Sentia-se nojenta. Isso não acontecia com frequência. Santa olhou ao redor, sonolenta. É claro, seu apartamento limpo e silencioso não estava em lugar algum. Infelizmente, ela ainda estava numa igreja abandonada, na companhia de 2 detetives desequilibrados e uma paciente fugitiva. Eles pareciam não ter dormido nada, e em vez disso, estavam sentados ao redor de uma mesa improvisada, discutindo algo em vozes baixas. O murmúrio de seus sussurros soava dissonante no silêncio ecoante da igreja vazia. Irritante. Santa suspirou. Amanhã era para exercícios, higiene pessoal, autocuidado e nutrição. Ah, não. Santa não podia se exercitar adequadamente porque seu corpo estava machucado após o confronto com os 3 brutamontes. Forçá-lo só pioraria os danos. A higiene pessoal também era vítima de suas circunstâncias. Ela não tinha seu loção de limpeza, esfoliante, shampoo hidratante e condicionador equilibrador, muito menos seus produtos de skincare e haircare. Tudo que tinha à disposição era água engarrafada para lavar mãos e rosto. Soltando outro suspiro mal-humorado, Santa levantou-se do banco e fez exatamente isso. Qualquer coisa era melhor que nada. Enquanto Santa desenrolava cuidadosamente o lenço de sua mão e lavava os cortes profundos, a detetive Athena olhou para ela e sorriu. Bom dia, bela adormecida. Tem pasta de dente e uma escova extra naquela caixa ali. Aproveite. Santa deu-lhe um olhar longo e sombrio. Algum tempo depois, terminou de tentar e falhar em parecer apresentável. Então, enfrentou outro golpe. Naturalmente, ela levava a sério tudo relacionado à nutrição. Mas seu café da manhã balanceado era um sonho distante, e em vez disso, apresentaram-lhe os suprimentos alimentares em uma das caixas. Uma profusão de carboidratos ultraprocessados, aditivos artificiais e conservantes químicos, tudo sob uma grossa camada de xarope de milho rico em frutose. Era basicamente veneno. Não posso comer isso. Santa encarou a caixa com expressão perdida, sem saber o que fazer. Notando sua hesitação, a detetive Athena sorriu novamente. Ah, ainda tem alguns donuts. Mime-se. Olhando para seu rosto sorridente, Santa sentiu algo que nunca sentiu antes, o desejo de dar um tapa na cara de outro ser humano. Seus olhos se arregalaram um pouco. Eu não estou bem. E de quem era a culpa? Deles. Respirando fundo, Santa contou até 10 e disse educadamente. Obrigada. Mas não estou com fome. Pegando uma garrafa d'água, saciou a sede e ficou imóvel por um tempo. Agora que seu ritual matinal, ou pelo menos uma versão dele, estava completo, podia finalmente pensar em sua situação. Seu humor só piorou. Alguém tentou matá-la. Ela não sabia quem ou por quê. Havia detetives protegendo-a, mas o estado mental deles era questionável. Morgan, a herdeira do Grupo Valor, escapou de um hospital psiquiátrico seguro e agora estava aqui com ela, agindo como se nada estranho acontecesse. Então, o que Santa deveria fazer? Voltar para casa parecia uma decisão imprudente, considerando que alguém queria matá-la. Ir trabalhar era igualmente problemático. Confiar em seus salvadores. Ela ouviu o que estavam dizendo. Naquele momento,
O detetive Sunlis balançava a cabeça. Ainda não é suficiente. Claro, determinamos que o passado das vítimas foi alterado para dar-lhes conexão com o grupo Valor. A empresa do cara que deveria reformar este bairro era um subcontratado deles, o jovem guarda foi designado para um posto diferente, a mulher mais velha trabalhava numa agência que prestava serviços de arquivamento para um ramo do Grupo Valor, mas isso ainda não basta para identificar o culpado exato. A detetive Athena respondeu num tom despreocupado. Sim, mas se adicionarmos as vítimas em potencial à lista, no CEO, 2 detetives que tiveram contato com ele, Morgan e sua psiquiatra, e então o quadro todo muda, não é? Morgan encolheu os ombros. Não há nada na memória da minha contraparte que explique facilmente por que ela seria alvo. Pelo menos não superficialmente, e mesmo se soubesse de algo, eu precisaria saber o que procurar primeiro para achar informações pertinentes. O detetive Sunlis falou novamente. Há poucos problemas que exigiriam eliminar tanto o CEO quanto sua irmã. Um golpe? Isso não faz sentido, e mesmo se ambos Mordred e Morgan desaparecerem, o poder simplesmente voltaria para Anvil. Não achamos que ele está por trás do niilista, certo? Ele deveria estar fora do país, de qualquer forma. Santa fechou os olhos por um momento. Ótimo. Agora acham que virei dano colateral em alguma disputa de poder no Grupo Valor? Bebeu sua água em silêncio, sentindo-se miserável. A essa altura, a conversa mudou de rumo. Seja quem for o culpado, não vai parar de tentar. Precisamos estar prontos para nos defender, o que pode ser mais problemático do que pensamos. Somos pessoas comuns no momento, afinal, e nossos corpos comuns são bastante vulneráveis. Algum de vocês sabe usar isso? Roubei do habilidoso, mortal e armado assassino que tentou me matar. Morgan falou em seguida. Não. Nunca treinei com armas de fogo, muito menos antiquadas. A detetive Effie riu. O que há de tão difícil? É só apontar para o adversário e puxar o gatilho, certo? O detetive Sunlis não parecia muito seguro. Bem, não sei. Seus carros precisam ser abastecidos com líquido inflamável, e seus comunicadores só funcionam meio-dia sem carregar. Quem sabe o que suas armas usam como munição? Franzindo a testa, Santa virou a cabeça e falou com serenidade. Este é um revólver de ação dupla, 6 tiros. Smith Wesson modelo 10. Usa balas de calibre 38. E por favor, não o apontem uns para os outros. Vocês são detetives, deveriam saber seguir regras básicas de segurança com armas. O detetive Sunlis piscou algumas vezes. Na verdade, não faço ideia. Estive perto de muitas armas no exército de evacuação, mas nunca disparei uma, muito menos treinei para manusear. Então, sorriu radiante. Mas você parece conhecer armas, Santa. Bem, claro que conhece. Afinal, você é uma mestra em armas. Santa franziu a testa. O que nela dava a esse homem bizarro a impressão de que sabia manusear uma arma de fogo? Não que não soubesse. Franzindo os lábios, Santa ficou em silêncio por um momento, então disse relutantemente. Tenho um certificado de tiro. Costumava praticar para manter boa coordenação mão-olho. Ele assentiu algumas vezes. Claro que praticava. Então, fique com ela. Com isso, empurrou o revólver para sua mão. Santa congelou, surpresa. Como é? O detetive Sunlis sorriu. Sabe, para autodefesa. Da próxima vez que alguém tentar te estrangular, estoure os miolos dele. Certo? Então, após pensar por alguns momentos, acrescentou. Na verdade, esmague os miolos dele antes que tentem te estrangular. Isso seria bem melhor. Capítulo 2505, Solução ousada. Santa pareceu hesitar antes de aceitar o revólver, mas então acenou relutantemente para Sunny. Ela verificou a arma com movimentos precisos e confiantes, certificando-se de que estava carregada, depois a escondeu no bolso de seu casaco.
Era difícil dizer se ela se sentia mais segura com uma arma, já que sua expressão era quase sempre calma e serena, mas Sunny esperava que sim. Porque ele próprio se sentia perturbado. Ser mundano já era ruim o suficiente, mas ele pelo menos estava confiante em sua capacidade de superar a maioria dos inimigos em uma briga. Agora que armas de fogo entraram em cena, porém, Sunny teve que encarar sua própria mortalidade. Uma única bala era suficiente para acabar com sua vida. Que nostálgico! Ele se lembrou de sua juventude nos arredores do NQSC, onde bandidos armados eram como deuses que detinham poder sobre a vida e a morte na ponta dos dedos. Fazia tanto tempo que Sunny não se sentia ameaçado por armas que estava tendo dificuldade para se ajustar a essa nova e antiga realidade. A propósito, não deveríamos ter essas também? A pergunta de Fee fez ele coçar a nuca. Certo. Como detetives, temos o direito de portar armas de fogo. Sunny vasculhou as memórias do detetive Diabo por alguns momentos. Mas elas estão trancadas no departamento de polícia. Só podemos pegá-las depois de fornecer uma justificativa adequada e preencher um monte de formulários. Armas eram uma raridade na cidade Miragem, e até os policiais hesitavam em usá-las. Ainda assim, talvez fosse prudente recuperar seus próprios revólveres do arsenal mais cedo ou mais tarde, considerando que assassinos aleatórios andavam por aí com elas. Ele suspirou. De qualquer forma, onde estávamos? Eles haviam analisado todas as informações disponíveis na noite anterior, encontrando maneiras pelas quais eram diferentes de como eram antes. Felizmente, Sunny havia estudado o quadro de investigações no apartamento do detetive Diabo no início de sua estadia na cidade Miragem, então ele sabia o que procurar. O que descobriram foi que as vítimas do niilista agora estavam conectadas ao Grupo Valor de maneiras sutis, mas inegáveis. O dono de uma construtora, o arquivista, o inspetor civil suspeitosamente abastado. Todos eles estavam ligados ao Grupo Valor, seja obviamente ou de forma encoberta. Por si só, essa era uma pista sem sentido. Afinal, o Grupo Valor era vasto e influente demais, e aqui na cidade Miragem, todos estavam conectados a ele de uma forma ou de outra. No entanto, essa pista deixou de ser sem sentido quando se considerava um detalhe vital, em que essas conexões haviam sido formadas apenas recentemente, no processo de a cidade Miragem se reescrever para se encaixar na história de como o niilista escolhia suas vítimas. Era por causa de como as histórias dessas pessoas haviam mudado que Sunny podia deduzir que sua conexão com Valor era o motivo de suas mortes, em vez de uma mera coincidência. A raiz do assunto ainda o escapava, porém. No máximo, ele sabia onde procurá-la. Sunny fez uma careta. Temos apenas algumas horas antes de começarmos a entrevistar pessoas de interesse no caso da tentativa de assassinato do outro Mordred. Isso pode potencialmente lançar mais luz sobre a identidade do culpado, e esse era o plano ontem, pelo menos. No entanto, hoje, acho que nossos planos foram muito conservadores. Effie arqueou uma sobrancelha. O que você quer dizer? Sunny encolheu os ombros. A cidade não estava tentando nos matar ontem, então podíamos levar nosso tempo. Mas há um prazo agora, e literalmente. Então, precisamos acelerar as coisas. Morgan, que havia trocado o uniforme de enfermeira emprestado por um conjunto de roupas sobressalentes que Fi guardava no carro, olhou para si mesma com desagrado. As mangas do moletom que vestia eram obviamente muito longas para ela, e o próprio moletom parecia largo demais em seu corpo esguio. Franzindo os lábios, ela arregaçou as mangas e soltou um suspiro pesado. Como exatamente vamos acelerá-las? Sunny ficou em silêncio por alguns momentos, então sorriu. Bem, não importa como você olhe, há uma pessoa no centro de tudo isso. A fonte da cidade Miragem? Mordred. O outro Mordred, quero dizer. Ouvindo isso, Santa franziu levemente a testa, mas não disse nada. Ela tirou a tampa da garrafa de água em suas mãos e a levou aos lábios, tomando um gole calculado. Sunny encolheu os ombros. Então, vamos sequestrá-lo. Santa cuspiu a água, tossiu e olhou para ele com os olhos arregalados. Ela também consegue fazer essa expressão.
Effie e Morgan permaneceram mais compostas, mas também pareciam surpresas. Sequestrar ele? Sunny acenou simplesmente. Essa é a solução mais fácil. Ouçam, não temos muito tempo e temos muitas coisas para fazer. Precisamos pegar o niilista, precisamos proteger Santa, precisamos garantir que o outro Mordred sobreviva em tudo enquanto permanecemos vivos. Então, vamos transformar todas essas coisas em uma só. Ele apontou para o altar da igreja abandonada, onde a foto de Mordred estava no centro do mapa de investigação. Precisamos colocá-lo e Santa juntos para eliminar a necessidade de dividir nossas forças para protegê-los em locais separados. Também não sabemos o suficiente para encontrar o niilista, e então, vamos fazer o niilista vir até nós. Enquanto tivermos o outro Mordred, quem estiver tentando se livrar dele virá atrás de nós, e essa será nossa chance de seguir os rastros de volta à fonte. Santa limpou os lábios com as costas da mão e o perfurou com um olhar. Agora, espere um momento. Morgan falou então, interrompendo-a. Ele já está protegido o suficiente. Ele é a pessoa mais protegida da cidade. Acredite, eu sei, em caso contrário, eu já o teria matado. Então, de que adiantará sequestrá-lo? Sunny balançou a cabeça. Se a pessoa que está puxando os fios está escondida dentro de valor, como o outro Mordred acha, então sua própria segurança pode representar a maior ameaça para ele. As mesmas pessoas que deveriam protegê-lo podem se tornar seus carrascos. Ela franziu a testa, mas não objetou imediatamente a essa linha de raciocínio. No silêncio que se seguiu, Effie disse com uma expressão dubitativa: isso pode ser verdade, mas eles ainda vão protegê-lo de nós. Então, como vamos sequestrá-lo? Sunny reprimiu um sorriso, como se estivesse esperando exatamente por aquela pergunta. Elementar, minha cara Effie. Ele caminhou até Morgan, colocou uma mão em seu ombro e sorriu. Temos sua irmãzinha. Tenho certeza que ele está preocupado com ela agora, e então, só precisamos usar Morgan como isca. Morgan olhou para ele com desagrado, enquanto Effie sorriu radiante. Ah, entendi. Claro, isso faz sentido. Enquanto os três trocavam olhares calmos, já pensando nos passos práticos do que precisavam realizar, Santa finalmente falou novamente. Espera aí. Não estamos planejando sequestrar seriamente o CEO do Grupo Valor, estamos? Isso seria insano. Ela ficou em silêncio então, ouvindo suas próprias palavras, e suspirou. Sunny sorriu. Não se preocupe. Vamos apenas sequestrá-lo um pouquinho?